O RJ fez uma pergunta bem interessante. Adriano, por que a maioria dos caminhões não tem freio a disco nas rodas? Bora entender. Bom, primeiro fator, os freios a discos são mais caros para fabricar e para ter a manutenção. Então já para os caminhões isso acaba sendo algo não tão visto positivamente. Ainda mais que tem muitas empresas que têm frotas com diversos caminhões. Imagina, gastar muito dinheiro com manutenção ou mesmo para trocar esses discos, não compensaria. Então visando custo, o tambor de freio é muito mais barato. E detalhe, ele dura muito mais tempo do que um freio a disco. Segundo fator, para veículos de grande porte, pesados e robustos, que têm rodas maiores, melhor é o tambor de freio, para que a frenagem seja feita de maneira bem mais bem sucedida. Ficou muito bem. Então o ideal para esses tipos de transportes seja ainda o tambor de freio. Claro que existe caminhão de disco de freio, existe. Começando a aparecer alguns agora. Existe sim, tá? Fica tranquilo, não é todos que são de tambor de freio. Outro fator é a questão do superaquecimento. Um freio movido, quer dizer, freado a disco, né? Movido não, porque o freio para de mover, né? Um freio a disco, ele esquenta muito mais. Ainda mais se o terreno for em aclive. Por quê? Porque aí a tendência é a necessidade de frear mais rápido. E aí superaquece. Quando superaquece um freio a disco, ele começa a ter mau funcionamento. Ele começa a ficar comprometido, o que pode a pessoa ficar sem freio. No caso do caminhão, o tambor de freio já é preparado para isso. Ele consegue lidar melhor com o superaquecimento, não comprometendo a qualidade do freio, não comprometendo a funcionabilidade dele. Então, para os caminhões que vivem descendo, né, rodovias, estradas íngremes, é muito mais seguro ter um freio a tambor do que um freio a disco. Outro fator, o freio a disco ele fica exposto ao ar, ou seja, ele fica exposto a sujeiras, a detritos, o que pode comprometer também o seu funcionamento. No caso de um freio a tambor, ele é praticamente lacrado, ele não tem contato com camadas externas, ou seja, lama, pedras, detritos de terra, tudo isso pode acabar entrando na roda, mas não vai comprometer o freio a tambor, coisa que comprometeria sim um freio a disco. Então essas razões fazem com que o caminhão prefira trabalhar com freio a tambor. Como eu disse no meio do vídeo, claro que existem as exceções, ainda está começando a engatear caminhões que têm freio a disco. Existe, mas ainda são poucos.